Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua Mãe, Maria Santíssima e Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui por este meio ajudar tudo aquilo que se queira a formar como verdadeiro católico e que aprenda a ter conhecimento a fundo da nossa fé católica e dos sacramentos da nossa Santa Igreja e nas ensinanças das Sagradas Escrituras e do Catecismo da nossa Santa Igreja. Hoje vou dar aqui uma explicação acerca do que estamos vendo nestes tempos modernos dentro da nossa Santa Igreja, para que nós tenhamos conhecimento e tenhamos os olhos muito abertos e para que despertemos para estes momentos difíceis que estamos vivendo na nossa fé espiritual, dentro da nossa Santa Igreja, a confusão e a divisão que estamos vendo, ensinanças pagãs dentro da nossa Santa Igreja, porque nos dias de hoje temos duas igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. A verdadeira são aqueles que obedecem à palavra de Deus e anunciam a palavra de Deus e obedecem os sacramentos da nossa Santa Igreja e os ensina e são firmes nos sacramentos da nossa Santa Igreja e na palavra de Deus. E a falsa é alguns bispos, cardeais, sacerdotes, e para que tenhamos cuidado com os dragões dos tempos modernos, da teologia da libertação, anunciadores da Pachamama e da Mãe Terra e a ecologia. Assim são muitos dos, diz homilias de alguns obispos e sacerdotes que ensinam o paganismo. A Pachamama e a Mãe Terra é pagã, que vem da Índia. Por isso, não é a nossa ensinança, não é a ensinança de Deus, da nossa Santa Igreja. Vemos como há muitos cardeais, bispos e sacerdotes onde contradizem, ensina o paganismo. Isto é uma grande verdade. A Pachamama e a Mãe Terra, isso é uma grande mentira. Defende a ecologia. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Não tem nada a ver com as ensinanças de Jesus Cristo e a nossa Santa Igreja, a nossa doutrina verdadeira católica. Antes, nos tempos dos meus avós e antes, não se via essas ensinanças, essas falsas ensinanças, essas teologias falsas pagãs que nos querem ensinar e nos dias de hoje, dentro da nossa Santa Igreja. Antes nos preocupávamos com os que atacavam a nossa Santa Igreja, que queriam destruí-la. Não destruí-la, mas bem atacá-la, com as falsas doutrinas, como tantas denominações cristãs que vemos hoje neste mundo atual, que não são verdadeiras. A única verdadeira é a Igreja de Cristo. Então, é necessário que nós, católicos, tenhamos conhecimento do que estamos a ver, mesmo dentro da nossa Santa Igreja. Antes, nossa preocupação era com os protestantes. Hoje,
a nossa preocupação é dentro da nossa Santa Igreja, que há uma igreja falsa e uma verdadeira. A falsa é toda aquela que acabo de explicar aqui, que ensina a Pachamama, a Mãe Terra, a ecologia, que defende a ecologia, dão-se discursos políticos. Isso não tem nada a ver com as ensinanças de Jesus, com a palavra de Deus, com a nossa Santa Igreja. Esses que ensinam isso é a falsa igreja. É a igreja de Satanás, não é de Deus, porque as ensinanças são pagãs, é de Satanás, do diabo. Por isso, hoje vou ler aqui o Evangelho São João, capítulo 17, do versículo 20 até o versículo... Vou ver aqui até o versículo 26. Ou melhor dito, vou lê-lo do versículo 1 até o versículo 26. É capítulo 17, versículo 1 até o versículo 26. Oração sacerdotal de Jesus. Assim falou Jesus, depois de, levantando os olhos ao céu, exclamou: Pai, chegou a hora, manifeste a glória do teu Filho, de modo que o Filho manifeste a tua glória, segundo o poder que lhe destes sobre toda a humanidade, a fim de que dê a vida eterna a todos os que lhe entregastes. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes, e eu manifestei a tua glória na terra, levando a cabo a obra que me destes a realizar. E agora, tu, ó Pai, manifesta a minha glória junto de ti, aquela glória que eu tinha junto de ti antes de que o mundo existira. Dei-te a conhecer aos homens que do meio do mundo me destes. Eles eram teus e tu nos entregastes e têm guardado a tua palavra. Agora ficarão a saber que tudo quanto me destes vem de ti, pois as palavras que me transmitistes eu lhes tenho transmitido a eles, receberam-nas e reconheceram verdadeiramente que eu vim de ti e creram que tu me enviastes, e por eles que eu ruego, não ruego pelo mundo, mas por aqueles que me confiastes, porque são teus. Tu, o que é meu, é teu, e o que é teu é meu. E neles se manifeste a minha glória. Doravante já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Tu que a mim te destes, guarda-os em ti, para serem um só como nós somos. Enquanto estava com eles, eu guardava-os em ti que a mim que me destes, guardei-os, e nenhum deles se
perdeu, a não ser o homem da perdição. Cumprindo-se desse modo a Escritura, mas agora vou para ti, e ainda no mundo digo isto para que eles tenham em si a plenitude da minha alegria. Entrego-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não te peço que os retires do mundo, mas que os livres do maligno. De facto, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A verdade é a tua palavra, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles totalmente me consagro, para que também eles sejam consagrados por meio da verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-te-lhes a glória que tu me destes, de modo que seja um como nós somos um. Aqui o Senhor lo repite várias vezes, que tu e eu somos um, e assim eles comigo que são um. Ou seja, um só e um só corpo na Santa Igreja, que é a Igreja de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos unidos ao corpo de Cristo, um só corpo, uma só fé, uma só igreja. Vou seguir lendo e depois vou explicar no final o que o Senhor nos diz aqui. É muito importante. Como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade. E assim o mundo reconheça que tu me enviastes e que os amastes a eles como a mim. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que tu me confiastes, para que contemple a minha glória, a glória que me destes, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviastes. Eu dei-lhes a conhecer quem tu és e continuarei a dar-te a conhecer, a fim de que o amor que me tiveste esteja neles e eu esteja neles também. Palavra de Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Isto é muito importante que nós saibamos e tenhamos conhecimento que aqui Jesus mandou aos seus apóstolos anunciar a Cristo, a salvação, e também donde outras passagens das Sagradas Escrituras, donde ele diz, venham para o mundo, anuncia a boa nova a toda criatura, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo que seja batizado, que aceite o batismo, se salvará por meio da enseñança de nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos,
e os sacramentos da nossa Santa Igreja, como a confissão, a Eucaristia, que é Jesus presente realmente, que tomamos na Eucaristia para perdoar os nossos pecados, que depois vou explicar com mais calma. É que é importante, nestes tempos atuais do mundo moderno, do modernismo, onde vemos, temos conhecimento, os bispos, cardeais, sacerdotes, que já não ensinam a verdade, que todos se salvam, que tudo é misericórdia. O pecado, já não falam do pecado, já não falam do inferno, não falam do demônio. E han criado um Deus falso, onde ensina lá, como eu já disse aqui, essas ensinanças da Pachamama, da Mãe Terra, e isso uma crença pagã que vem de muitos tempos atrás dos índios, que já não seguia por essa ensinança pagã e que querem ensinar isso e estão fazendo em muitas igrejas. É lamentável ver o que estamos vendo dentro da nossa Santa Igreja nestes tempos modernos, onde han cambiado a verdade por a mentira. É com muita preocupação, irmãos e irmãs católicas, que venho aqui por este meio também para ajudar todo aquele que aprenda a ter conhecimento da sua fé, da nossa fé católica, dos verdadeiros ensinamentos da nossa Santa Igreja, do catecismo da nossa Santa Igreja, que nos preparemos, que nos formemos como verdadeiros católicos, formados no catecismo da nossa Santa Igreja, como ensinança para poder ler as Sagradas Escrituras e compreender as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, ensinanças de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Hoje em dia, mais que nunca, é muito importante para tanta confusão e divisão que estamos a ver dentro da nossa Santa Igreja. A apostasia ha entrado dentro da nossa Santa Igreja. É por isso que é urgentemente que tenhamos conhecimento e que aprendamos o sacramento da nossa Santa Igreja, o ensinamento das Sagradas Escrituras, do Catecismo como guia, ler as Sagradas Escrituras, meditá-la no nosso coração, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. É muito importante que nos preparemos para estes tempos que nos estamos aproximando, de onde vêm coisas feias, ensinanças pagãs, e estamos vendo, mesmo dentro da nossa Santa Igreja, para destruí-la. Vemos de onde eu sempre digo nos meus vídeos, e é verdade, que a maçonaria, maçones, se han filtrado dentro da nossa Santa Igreja para destruí-la desde dentro. Se formaram nos seminários para preparar-se como cardeais, bispos, sacerdotes, com o propósito de destruí-la desde dentro. Isso é muito perigoso. Destruir a nossa fé, o que tanto custou a Jesus identificar a sua igreja sobre Pedro, o que Jesus deu a sua vida, se ofereceu como sacrifício, como cordeiro manso, levado ao matadeiro, com tanta crueldade contra ele, derramou-se sangue, cravado na cruz, pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja. A Santa Igreja
é um patrimônio que só pertence a Cristo. Não é do Papa, nem dos obispos, nem dos sacerdotes. É de Cristo. É por isso que a minha preocupação como católico, que também fui um mau católico durante toda a minha vida, depois desta pandemia, que sempre falo disto, que de há 3 anos para cá, que muitos irmãos faleceram, milhões e milhões de seres humanos no mundo com esta doença. Temos o conhecimento que foi preparada mesmo para reduzir a população mundial de um plano que é por aí diabólico, como para destruir a nossa Santa Igreja, porque a nossa Santa Igreja anuncia, defende os valores cristãos, denuncia o pecado, defende a família, os filhos. Hoje em dia estamos vendo onde os políticos estão aprovando leis que o aborto para matar os inocentes, os parlamentos, em muitos países. Isto é muito triste. Jesus está muito triste e Nossa Senhora, o que estão a ver no mundo, o desprezo a Jesus e a Nossa Mãe Maria Santíssima. Até dentro da nossa Santa Igreja estamos vendo isso por obispos, cardeais, sacerdotes que vão por um caminho da perdição, com eles levando a muitos. Por isso que é necessário, católico e católica que me escuta, se chega a ver este vídeo, que se prepare, se forme como verdadeiros cristãos católicos, a conhecer a sua fé a fundo, com os ensinamentos do Catecismo da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, para assim poder ensinar aos seus filhos, porque eles vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. Acreditem, vem muita coisa feia por aí. É necessário para estes tempos tão difíceis e que aprendamos a ter conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Nós, católicos, de pequenininhos, somos batizados de crianças. Recebemos essa graça de Deus. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passamos a ser santuário de Deus, templo de Deus vivo nos nossos corpos. Recebemos a Jesus no nosso coração por esse sacramento do batismo. Pois, aos 7, 8 anos, nos preparamos para a primeira comunhão, para receber a Jesus por primeira vez, porque a Eucaristia é Jesus realmente presente que se recebe na Igreja. Pois nos preparamos para o Crisma, para reafirmar esse batismo que recebemos de crianças, e já nos preparamos como discípulo de Cristo também para anunciar a boa nova, como está escrito, como Jesus lo diz em várias passagens das Sagradas Escrituras. Venham para o mundo anunciar a boa nova, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-los discípulos meus. Então, se nós, leigos, como discípulos batizados, discípulos de Cristo, também temos o dever de aprender e se formar como verdadeiro católico, aprender a ler as Sagradas Escrituras e o Catecismo e anunciar a Cristo, anunciar a salvação a todos aqueles que esteja afastado da nossa Santa Igreja, dos mandamentos da nossa Santa Igreja. Também depois temos o matrimônio, que é um sacramento. Temos também a confissão, que é um sacramento, onde nós nos confessamos sacerdote, porque
o sacerdote que tem as mãos consagradas e está consagrado a Deus para esse ministério, porque assim Jesus o quis, fazer um reino de sacerdotes. Ele, como sumo sacerdote, fez um reino de sacerdotes para exercer o seu ministério. O sacerdote está consagrado a Deus para oferecer a Jesus na Eucaristia o sacrifício que é Jesus, que é o tesouro mais grande que temos da nossa Santa Igreja, a Eucaristia. E sempre insisto muito e falo muito da Eucaristia, para que todos nós tenhamos conhecimento o que é a Eucaristia. A Eucaristia é Jesus realmente presente, não é simbólico. Ele está aí, verdadeiramente, embaixo das peças do pão e o vinho. Não é simbólico, é real. E é por isso que é necessário que nós tenhamos conhecimento da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, da nossa fé a fundo. É muito importante para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. É muito importante. Este é um chamado de alerta, que faça todo aquele católico, como eu também fui, que sem conhecimento e afastado de Deus, me chamava-se católico, mas não tinha conhecimento a fundo da nossa fé católica, da Palavra de Deus, do Catecismo da Santa Igreja. Me falta muito por aprender, mas já vou aprendendo e tenho conhecimento, o pouco conhecimento que tenho, também quero transmiti-lo a todo aquele irmão e irmã católica que veja este vídeo e que se prepare e que aprenda, porque vêm coisas, ensinanças, estamos a ver no mundo inteiro, em muitas igrejas, mesmo dentro da nossa Santa Igreja Católica, de onde estão ensinando o errado, que já não anuncia Cristo. Um sacerdote, o bispo, o cardeal, em homilia, não pode falar da Pachamama e da Mãe Terra. Não pode falar dessas coisas. E de muitas outras coisas que nos fala. E da ecologia. O sacerdote, em homilia, tem de denunciar o pecado, anunciar a salvação. O sacerdote é um pai espiritual, tem que cuidar o rebanho de Jesus, as ovelhas de Jesus, anunciar a Cristo, não falar de ecologia, de Pachamama e de Mãe Terra. Isso é paganismo. Estamos vendo isso muito dentro da nossa Santa Igreja. Essa é a igreja falsa, que chama-se católica, mas não é católica verdadeira. A igreja católica verdadeira são todos aqueles obispos, cardeais, sacerdotes, que anunciam a Cristo e denunciam o pecado, que ensinam a verdade, que não falam dessas coisas, falam da palavra de Deus, anuncia Cristo, anuncia a salvação, fala do inimigo, do demônio, do inferno. Essa é a verdadeira igreja que fala a verdade. É por isso que é muito importante, irmãos e irmãs católicos, Nossa Senhora, em várias partes do mundo, nos aparece, como em Fátima, Lourdes e tantos países, com grande preocupação, nos chama urgentemente à conversão, à oração do Santo Terço,
à Santa Igreja, a que aprendamos, que sejamos católicos de verdade, conhecedores do catecismo da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, da nossa Santa Igreja, e aprendamos a ter conhecimento e a defender a nossa Santa Igreja. Um católico não pode falar mal da sua Santa Igreja, porque então é um católico falso, não é verdadeiro. Devemos, muitos o farão por ignorância, por falta de conhecimento da sua fé e da nossa Santa Igreja. A Igreja é de Cristo, um património que pertence a Cristo, não pertence ao Papa, nem ao Bispo, nem aos sacerdotes. Eles apenas são administradores. A Igreja Católica é a única verdadeira, desde Pedro e todos os seus sucessores até o Papa Francisco. Não há outra. Como Jesus diz aqui, que como somos tu e eu um, assim seja eles, e eu com eles um só corpo, uma só fé, uma só Igreja. Isso é a única verdadeira e não há outra. É tudo por hoje, irmãos e irmãs católicos. Só lhe vou pedir a todo aquele que veja este vídeo que subscreva o meu canal e partilhe, ou dê-lhe um gosto se gosta, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos, para que se converta também, porque é urgente. Vêm coisas feias por aí e é necessário que aprendamos e temos preparados. Obrigado a todos e que Deus abençoe e até um próximo vídeo.